vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num argumento teológico que é um verdadeiro quebra-cabeça. A nossa fonte é um texto do padre Anthony Secada, um católico tradicionalista, chamado Os Tradicionalistas, a Infalibilidade e o Papa. E é um texto que monta um caso quase como um detetive, sabe? Para chegar a uma conclusão que para muita gente soa bem radical. Exatamente. O mistério é o seguinte: a Igreja Católica ensina que é indefectível, ou seja, não pode falhar ou se destruir, e que o Papa, em certas condições, é infalível. Certo. Se isso é verdade, como explicar o que o autor e outros tradicionalistas veem como uma série de erros e leis prejudiciais à fé desde o Concílio Vaticano II, lá nos anos 60? É a contradição que está no centro de tudo. De um lado, você tem uma promessa de estabilidade divina, do outro, a percepção de uma ruptura total com o passado. E a nossa missão aqui não é dizer quem está certo ou errado, mas sim seguir as pistas que o autor deixa, no direito canônico e na história, para entender como ele tenta resolver esse aparente paradoxo. É uma jornada pela lógica interna de um argumento que é fascinante, independentemente do que se acredita. Exato. Ok, vamos desvendar isso. Então, o ponto de partida do autor é a experiência de católicos que, cresceram com a missa em latim, com certo tipo de catecismo, e de repente, depois do Vaticano II, sentiram que o chão sumiu debaixo dos pés. Para eles não foram pequenos ajustes, foi uma mudança de substância. Isso. E é um sentimento de que a própria identidade da fé foi alterada. E isso gera um conflito de consciência muito profundo. A obediência ao Papa é um pilar do catolicismo. Mas o que fazer quando se acredita que essa mesma autoridade está mandando você fazer algo que prejudica a sua fé? Virar a fé contra a obediência. E aí que o argumento começa a ficar, digamos, técnico. O autor se apoia em dois conceitos que são a base de tudo: indefectibilidade e infalibilidade. A gente ouve essas palavras, mas o que elas realmente significam na prática? Boa pergunta. Olha, o que é fascinante aqui é que ele usa as próprias doutrinas da Igreja para questionar a autoridade dela. A indefectibilidade é a ideia de que a Igreja, por sua natureza divina, não pode se corromper fundamentalmente. Ela não pode, por exemplo, ensinar o oposto do que ensinou por séculos. Ela não pode falhar em sua missão. Exato. E a infalibilidade? A maioria pensa logo naquelas declarações super raras do Papa falando ex cathedra, né? Do trono. Sim, mas o texto argumenta que o alcance é maior. Ele se estende ao que são chamadas de leis disciplinares universais. Leis disciplinares universais. O que seria isso? O autor cita um teólogo, Van Noort, que explica a lógica de uma forma bem interessante. Ele diz que se a Igreja impusesse uma lei universal, tipo um novo rito para a missa que fosse prejudicial para as almas, seria o mesmo que ensinar um erro. Ah, entendi. Porque todo mundo assumiria que, se a Igreja está mandando, é porque é bom e correto. Seria como um selo de aprovação divino para algo ruim. Exatamente essa é a implicação. A autoridade da Igreja estaria, na prática, validando algo que o autor vê como um veneno para a fé. E é aqui que ele arma a armadilha lógica, sabe? Sei. Se a Igreja não pode errar em suas leis universais, e a nova missa é uma lei universal, então como explicar o que ele considera ser os erros contidos nela? Certo. A base do argumento está montada. E aqui é onde fica realmente interessante, porque ele não fica só na teoria. Ele começa a listar as provas do crime, por assim dizer. Isso. Ele apresenta uma lista do que consideram serem contradições diretas com o ensinamento de sempre. Uma das principais é um termo de teologia, eclesiologia. Aparentemente, o Vaticano II ensinou que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. A fórmula antiga era que a Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Parece um detalhe, né? Mas para ele a mudança é gigantesca. Para simplificar, é como dizer que a sede da Apple está em Cupertino versus a Apple é Cupertino. A primeira opção deixa espaço para a Apple existir em outros lugares, enquanto a segunda é exclusiva. Essa é a lógica. É uma analogia perfeita. Para o autor, dizer que a igreja subsiste na Igreja Católica abre a porta para a ideia de que a verdadeira igreja pode ser encontrada também em outras denominações, o que, para ele, destrói o dogma de que a Igreja Católica é a única e verdadeira igreja. Certo. Outro ponto que ele levanta é sobre o matrimônio. O ensino tradicional sempre colocou a procriação como o fim primário do casamento, e a união do casal como secundário. E ele diz que o concílio colocou os dois no mesmo nível. Exato. O que, na visão dele, enfraquece a condenação à contracepção, por exemplo. E na liturgia, na Missa Nova, as críticas são pesadas. Ele afirma que houve uma limpeza sistemática de conceitos que eram comuns antes. Inferno, juízo final, a ira de Deus, os perigos da heresia. Para ele, tirar isso das orações oficiais é uma forma de dizer que essas doutrinas não são mais tão importantes. E tem a questão prática da comunhão na mão.
O texto afirma que essa prática foi introduzida por protestantes no século XVI justamente para negar a doutrina da transubstanciação. Sim, é uma acusação forte. Ok, para quem não está familiarizado, pode nos lembrar rapidinho o que é a transubstanciação? Só para a gente entender o peso disso. Claro. É a doutrina católica central de que, na missa, o pão e o vinho se tornam literalmente o corpo e o sangue de Cristo, mesmo que a aparência continue a mesma. Entendi. Para o autor, receber a hóstia na mão, em vez de ir diretamente na boca do sacerdote, é tratar o sagrado como algo comum, um gesto que ele vê como carregado de uma negação teológica histórica. Entendi. Então, na visão dele, não são mudanças cosméticas. São ataques a pilares da fé. E ele parece ter um suspeito principal por trás dessa nova teologia. Sim, a análise se aprofunda na crítica a Joseph Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI. O texto o descreve como um dos principais teólogos modernistas do concílio. E o Secada, o autor, acusa Ratzinger de ter criado uma... Como era o termo? Uma superigreja ou uma igreja Frankenstein. Uma igreja Frankenstein. O que seria isso? Seria a ideia de que a Igreja de Cristo é uma entidade maior que a Igreja Católica, composta por elementos da verdade espalhados por várias denominações. O texto cita ensinamentos de Ratzinger como a ideia de que o Espírito Santo usa igrejas protestantes e ortodoxas como meios de salvação. O que para o autor contradiz diretamente aquele artigo de fé que diz: creio na igreja una. Una, para ele, significa indivisível e separada de todas as outras. Exatamente. Para a Secada, a teologia de Ratzinger destrói essa unidade. Ele não vê isso como um debate teológico legítimo, mas como uma heresia clara e manifesta. Certa, a lista de queixas é longa e detalhada, mas uma queixa, por mais séria que seja, não destitui um papa. Então, qual é o próximo passo do argumento? Como ele transforma essas queixas numa vaga na sé papal? Esse é o pulo do gato. A conclusão do autor é que, se a igreja não pode errar, a tal da indefectibilidade, e se essas mudanças são erros, Sim. então a única explicação lógica é que os homens que as promulgaram não tinham a verdadeira autoridade da igreja. Eles apenas pareciam ter. Eles não eram papas e bispos de verdade. Como isso seria possível? Ele invoca um princípio do direito canônico, a perda de ofício por heresia. A tese é que a defecção pública da fé católica despoja automaticamente uma pessoa de todos os ofícios eclesiásticos que ela pudesse possuir. A palavra-chave é automaticamente. Exatamente. Sem necessidade de aviso prévio ou julgamento. Ok, isso soa como uma teoria conveniente para o argumento dele. Mas ele tem alguma base histórica para isso ou é uma invenção recente? E aqui o argumento dele ganha força, porque ele mergulha na história. Ele se apoia em figuras de peso para mostrar que essa ideia não é nova. A principal autoridade que ele cita é São Roberto Bellarmino, um doutor da Igreja do século XVII. O que Bellarmino disse? A citação é direta. Um papa que é herege manifesto deixa automaticamente de ser papa e cabeça. A lógica dele era simples. Um herege não é membro da Igreja, e quem não é membro não pode ser a cabeça. A perda do cargo seria instantânea. A lógica interna é bem forte. E não é só ele, certo? Não. O texto cita canonistas do século XX, como Vernes Vidal, que escreveram em 1943 que, por heresia notória, o Papa, por esse fato mesmo, em latim ipso facto, é considerado destituído do poder. A perda é automática, então. É um resultado direto do ato de heresia pública. Confesso que o que mais me surpreendeu foi saber que papas do passado consideraram essa possibilidade. Sim, e esse é talvez o ponto mais forte que o autor apresenta. O Papa Inocêncio III, um dos papas mais poderosos da Idade Média, disse que um papa poderia ser julgado pela Igreja se ele caísse em heresia, porque quem não crê já está julgado. Mas o caso mais chocante que o texto cita é o do Papa Paulo IV, no século XVI. Esse é o da bula papal, não é? Exato. Em 1559, no meio da turbulência da Reforma Protestante, Paulo IV suspeitava que um dos cardeais que poderia ser eleito papa era secretamente um herege. Então ele publicou uma bula papal, a Cum Ex Apostolatus Officio. E o que ela dizia que era tão explosivo? Decretava que se alguém que fosse herege fosse eleito papa, essa eleição seria nula, legalmente inválida e sem efeito. Uau! E mais, isso valeria mesmo que ele tivesse sido eleito por unanimidade por todos os cardeais. Espera aí. Isso é uma bomba canônica. Basicamente, um papa do século XVI criou uma cláusula de autodestruição para o papado, um mecanismo para anular a eleição de um futuro papa herege. Exatamente assim que o autor a utiliza, como um precedente histórico e legal, vindo da mais alta autoridade, para a tese de que um herege não pode validamente se tornar papa. E se o fizer, seus atos são todos nulos desde o início. Ok, vamos parar um pouco aqui.
O que a gente está vendo é o autor construindo uma espécie de processo legal contra os papas do pós-concílio, Sim. usando as próprias leis e teólogos da Igreja como testemunhas de acusação. É um argumento de dentro para fora. Você resumiu perfeitamente. Isso nos leva ao dilema final que ele propõe. Diante de tudo isso, ele diz que só há duas opções. A primeira é que a Igreja falhou, que ela se contradisse e ensinou o erro. O que para um católico fiel à doutrina da indefectibilidade é impossível. Seria admitir que a promessa de Cristo falhou. Certo. Então, ele apresenta a segunda opção. A Igreja não falhou. Quem falhou foram os homens que ocupavam os cargos. Eles teriam desertado da fé e, por isso, perdido automaticamente sua autoridade e seus ofícios. E essa segunda opção é a que ele defende. É a única que, na visão dele, preserva a integridade da Igreja. E essa conclusão leva diretamente ao nome do movimento. Sedevacantismo, do latim sede vacante. A sede de Pedro está vaga, exato. Mas, claro, essa conclusão abre uma caixa de Pandora de problemas práticos. O próprio texto sabe disso e tenta responder a alguns deles. Imagino que a primeira pergunta de todo mundo seja: ok, mas uma vacância de mais de 60 anos, isso é possível? O Vaticano I não disse que São Pedro teria perpétuos sucessores? Essa é a objeção principal. A resposta do texto, citando teólogos pré-conciliares como Dorsch, é que a palavra perpétuo se refere ao ofício do papado, que nunca deixará de existir, e não à presença física e ininterrupta de um papa no trono. Entendi. A história da Igreja tem vários períodos longos sem papa, os interregnos. Dorsch chega a dizer que a Igreja poderia ficar destituída do seu cabeça por muitos anos. O corpo ficaria decapitado, mas a estrutura para receber uma nova cabeça permaneceria. Ok, mas essa é outra grande questão, não é? Se não há papa e, segundo o autor, não há cardeais válidos para eleger um novo, como a crise termina? Como a Igreja teria um novo papa? E aqui o autor é honesto. Ele admite que não há uma resposta clara e fácil. Ele lista algumas teorias que circulam nesse meio. Uma é mais simples: intervenção divina direta. Tipo um milagre. Basicamente. Outra é a chamada tese material formal. Uma teoria mais complexa que diz que os papas eleitos são papas materiais, designados para o cargo, mas não formais, não possuem a autoridade. E se ele se convertesse? Se um deles se convertesse e rejeitasse as heresias, ele se tornaria um papa verdadeiro. E tem mais alguma? A terceira é a de um concílio geral imperfeito. Teólogos antigos como Caetano especularam que, se o colégio de cardeais fosse extinto, o direito de eleger o Papa passaria para o clero de Roma e, em último caso, para um concílio de bispos católicos remanescentes no mundo. Então, as opções são: esperar um milagre, um papa zumbi que se arrepende, ou um mega encontro de clérigos. Nenhuma delas parece uma solução para amanhã. De fato, não. E o autor sabe disso, mas ele encerra com um ponto que é crucial para a lógica dele. A nossa incapacidade de prever a solução futura não invalida a análise do problema presente. Certo. Para ele, insistir que os papas pós-conciliares são verdadeiros, apesar de tudo, cria um problema teológico insolúvel, pois significaria que a Igreja, como instituição, ensinou o erro. Uma longa vacância, por mais estranha que seja, não contradiz a natureza divina da Igreja. Já uma Igreja que ensina o erro, sim. Recapitulando a nossa investigação de hoje, a gente seguiu a trilha de um argumento que, para salvar os dogmas da infalibilidade e da indefectibilidade da Igreja, chega à conclusão drástica de que a autoridade papal se perdeu em algum momento depois do Vaticano II. Vimos como essa posição não surge do nada, mas se apoia em teólogos, canonistas e até papas do passado para construir seu caso de que a heresia pública leva à perda automática do ofício. E, como sempre, o objetivo foi explorar a arquitetura desse argumento, as suas fundações históricas e a sua lógica interna, sem endossá-lo, mas buscando compreendê-lo. O autor termina o texto dizendo que ele e seus seguidores estão numa espécie de ação de contenção, tentando preservar a fé intacta até que a crise passe. Isso me deixa com uma reflexão final, que vai além desse caso específico. Qual seria? Independentemente da conclusão a que cada um chegue, o argumento apresentado força uma pergunta mais ampla, que serve para qualquer instituição que se baseia numa verdade imutável. Que mecanismos internos existem para autocorreção quando uma parte dos seus membros, usando as próprias regras e doutrinas da casa, acredita sinceramente que a liderança se desviou da missão fundamental? É uma questão sobre autoridade, verdade e crise que ecoa muito além dos muros do Vaticano.